Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Nós começamos hoje uma série, nesses próximos 4 domingos, contando com hoje, nós vamos observar um pouquinho mais sobre aquilo que a palavra de Deus fala sobre a vontade do Senhor. São 4 vontades que serão ministradas nesses domingos de manhã. E a primeira delas, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18, e é um texto conhecido, já houve outras ministrações aqui, mas sempre o propósito, queridos, e aqui é um princípio da pedagogia, a repetição, ela inculca no nosso coração as verdades do Senhor, e sempre nos chamando a atenção para colocarmos ela em prática. E a palavra do Senhor diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repetindo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Queridos, certa vez um grande amigo do poeta Olavo Bilac, ele queria muito vender uma propriedade, um sítio que, segundo esse proprietário, lhe dava muito trabalho, despesa, e ele reclamava que era um homem sem sorte, porque a sua propriedade lhes dava muitas dores de cabeça, e segundo ele não valia a pena conservá-la. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, facilmente ela seria vendida. E assim Olavo Bilac, que conhecia bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, é cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa é banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, queridos, o poeta encontrou o amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Queridos, algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios, e assim passamos, ao invés de reclamar, murmurar, passamos a agradecer as bênçãos que Ele nos deu. O verso que nós lemos tem esse propósito de nos ensinar e praticar o assunto chamado gratidão. A carta como um todo tem esse objetivo através de um tom paternal. E Paulo se refere assim à igreja de Tessalônica, como filhos, e ele como pai. E Paulo exorta essa igreja a viver de modo digno do evangelho de Cristo Jesus. E ele fala sobre isso nos versículos, ou no capítulo 2, versos 11 e 12. Eu peço que você abra a sua Bíblia, para você conferir os textos que vão ser mencionados. E diz assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Queridos, e gratidão a Deus em tudo faz parte desse viver de modo digno do Senhor. Amados, essa carta foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, e ele estava acompanhado de Silvano ou Silas, que é o mesmo nome, e bem como Timóteo, antes ou nesse tempo como seus companheiros,
acompanhavam Paulo quando ele estava em Corinto, quando o apóstolo escreve essa carta. Essa carta é escrita entre os anos 50 e 51 da nossa era. Paulo fundou a igreja de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. E nós vemos isso no capítulo 17 de Atos, do versículo 1 ao versículo 9, quando ele passa ali na capital da Macedônia 3 semanas. Em especial, 3 sábados ele está na sinagoga. Com que propósito? O propósito de pregar o nome do Senhor Jesus. Porém, queridos, ele chama atenção porque pessoas se dobram aos pés do Senhor. Isso começou a incomodar. E de repente os judeus que ali estavam começam a perseguir Paulo a tal forma que eles acusam ele de ir contra o decreto do imperador César, falando de um outro rei, que não era o imperador, que não era César. E por 3 semanas ele arrasou ali com os de Tessalônica acerca das Escrituras, expôs as Escrituras, demonstrando ser necessário que Jesus padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse, disse Paulo, que ressuscitou, é o Cristo que eu vos anuncio. Numerosa multidão, diz o texto no capítulo 17 de Atos, verso 4, que multidão de gregos piedosos, ou numerosa multidão de gregos piedosos, e muitas distintas mulheres, seguem ao Senhor Jesus naquele momento. Uma igreja nova se formou, com líderes novos, e como sempre, queridos, dúvidas surgem, questionamentos haviam naquele momento. Paulo então, não ele indo lá pelo medo da perseguição, por tudo aquilo que ocasionou, que aconteceu naqueles dias, para que deixasse a poeira sentar, ele manda Timóteo lá. E no capítulo 3, Timóteo traz consigo algumas dúvidas, ou alguns procedimentos que deveriam ser corrigidos. E aqui, meus irmãos, fica uma lição para todos nós, diante das nossas dúvidas e diante das arestas que precisam ser aparadas. A palavra do Senhor é esse instrumento, e Paulo faz isso, com conhecimento que ele tinha, de que ele era um instrumento da parte do Senhor, para ensinar essa igreja. Porém, meus queridos, antes de observarmos um pouco das informações recebidas por Paulo, os 2 primeiros capítulos, Paulo fala da fidelidade dessa igreja, uma igreja que chama a nossa atenção, pelo seu comprometimento com Cristo. Paulo enaltece o seu testemunho, a sua fidelidade. Observe o capítulo 1, versículo de número 3, quando Paulo diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, no verso 7, essa igreja ainda demonstra, trazendo alegria ao coração do apóstolo, uma igreja que se tornou modelo para todos os crentes na Acaia, que tinha Corinto como capital. Conforme o verso 7, não apenas isso, mas no verso 8, o seu exemplo foi observado em toda parte, de como abandonaram os ídolos e se converteram a Cristo, servindo o Deus vivo e verdadeiro. Como bem dito pelo nosso irmão presbítero durante a liturgia, testemunhas, modelo, não apenas no primeiro século, não apenas, queridos, lá naqueles momentos onde Paulo estava escrevendo a carta, mas em todo o tempo. Nós somos chamados a sermos as fiéis testemunhas de Cristo Jesus. Aonde? Aonde nós estamos? Aqui na nossa cidade, lá no nosso bairro, no nosso prédio, na nossa casa. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E queridos, não pensemos que passamos despercebidos diante do nosso testemunho. Não, as pessoas ficam sabendo, e muitas vezes o nome do Senhor Jesus é colocado numa condição vexatória, queridos. Não é pelos incrédulos,
por aqueles que perseguem, mas justamente pelo nosso comportamento. Muito bem, olhando ainda para a carta, a Bíblia fala que Timóteo traz algumas informações, e no capítulo 4, Paulo responde aquilo que seriam problemas que estavam dentro da igreja, ou que pelo menos estavam entrando dentro dela. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, Paulo trata de um assunto chamado prostituição, algo bem característico nas cidades gregas. Isso estava entrando dentro das igrejas. Como assim, pastor? Prostituição fazendo parte de membros da igreja? Sim. Isso não era apenas uma característica das cidades gregas do primeiro século. Muitas vezes, queridos, isso tem sido tratado com tanta distância no nosso meio. Fidelidade conjugal, namoro santo, isso tem sido pouco tratado, pelo medo que as pessoas muitas vezes têm de incomodar ou de afastar pessoas. Nós precisamos lembrar que nós somos chamados para a santidade, para sermos santos nesse mundo. Ainda que você fale assim, mas como assim, pastor, ser santos? Meus amados irmãos, nós somos por Deus considerados santos, povo santo, um povo separado, e é assim que nós devemos nos portar, como homens e mulheres separados por Deus. Nós não somos mais escravos do pecado, nós temos a consciência do que é o pecado na nossa vida, e nós temos consciência de como Deus trata pecado. Comigo e contigo não vai ser diferente. Não, pastor, eu sou muito amigo de Deus, sabe? Deus não vai... Que conversa é essa? Onde você tirou isso? Deus trata o pecado como pecado. E deixa eu te falar uma coisa, é pior conosco, porque o Senhor é o nosso Pai, e o chicote dele, queridos, são para os filhos, a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. E muitas vezes nós reclamamos. Do capítulo 4 agora, tratando ainda, olhando para a carta como um todo, do verso 9 ao verso 12, Paulo trata do amor fraternal. Mas o que estava acontecendo? E por que ele trata desse assunto? Muito bem, a gente vê na sequência da carta, ele falando sobre a volta de Jesus. E muitos irmãos que aguardavam a volta de Jesus, o que eles fizeram? Pediram conta no seu emprego, abandonaram seu trabalho, e eles começaram a viver como? Na dependência dos irmãos da igreja de Tessalônica. Enquanto eles tinham recursos, nós vamos depender deles, vamos ficar aqui esperando o Senhor Jesus, a volta dele. Paulo diz o quê? Vocês devem sim aguardar a volta de Jesus, mas trabalhem com as vossas próprias mãos, não precisando do auxílio de ninguém. Na sequência do verso 13 ao 18, Paulo instrui sobre a situação do corpo com a volta de Jesus. A igreja estava sofrendo também a influência grega, que acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Paulo diz no verso 16 do capítulo 4, que os mortos ressuscitarão primeiro, e os que vivem serão arrebatados com ele entre nuvens, encontrando com o Senhor nos ares, e vivendo para sempre com o Senhor, conforme o verso 17. E esse assunto entra o capítulo 5 adentro, continua até na metade do capítulo, trazendo instruções sobre a volta de Cristo, dizendo para eles não se preocuparem com tempos ou épocas, pois o dia do Senhor será como a chegada de um ladrão de noite em sua casa, sem avisar. Paulo ainda, queridos, os instrui a vigiarem sempre, e ainda estarem sempre sóbrios, como filhos da luz. Na segunda parte do capítulo 5, as instruções do apóstolo foi sobre o procedimento da igreja com relação aos líderes e aos insubmissos, enquanto eles aguardavam a volta de Cristo. Com os líderes, diz Paulo, com aqueles que presidem, o texto diz: acatem com apreço, tenham amor em máxima consideração
Por causa de quê? Do trabalho que eles realizam. Isso diz no verso 12 e 13 do capítulo. E ele ainda diz no verso 14: exortem os insubmissos e desanimados, e ampareis os fracos, sendo longânimos para com todos. Ainda, queridos, ele ensina a prática do bem, nunca retribuindo mal por mal, pelo contrário, seguindo sempre o bem entre vós para com todos. Agora, no verso que lemos, Paulo continua a trazer algumas ordens, das quais nós chamamos ordens pessoais, ainda enquanto aguardam a volta do Senhor Jesus. Regozijem sempre, orai sem cessar. O texto da nossa meditação: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E finalizando a carta, queridos, ele continua a falar sobre a santidade. Ele diz que o Deus da paz santifique em tudo vocês, e que eles sejam sempre conservados, os irmãos conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de Jesus. E depois ele parte para a saudação final. Queridos, olhando para o nosso texto, para o nosso verso, nessa manhã eu quero trazer 4 divisões que eu considero importantes sobre esse versículo. A primeira delas: ser grato a Deus depende de alguns reconhecimentos que colocam o Senhor no centro de todas as coisas. Segundo, a gratidão deve ser dada em tudo o que acontece, não por tudo o que acontece, e tem diferença. Terceiro, não é um pedido, um conselho, é uma ordem. Dar graças é uma ordem da parte do Senhor para as nossas vidas. E por fim, a gratidão acontece por causa do Senhor Jesus. Queridos, nessa manhã eu proponho o seguinte tema: a gratidão como vontade do Senhor para as nossas vidas. A gratidão como vontade de Deus para mim e para você. E num primeiro instante, essa gratidão passa pelo reconhecimento da soberania do Senhor sobre a nossa vida, sobre a criação. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Paulo diz: em tudo dai graças. Meus irmãos, somente o entendimento de que Deus governa os céus e terra nos levará a agradecer ao Senhor em tudo o que acontece. Tudo. Um ateu ou um seguidor do cristianismo com outro entendimento teológico, por exemplo, com entendimento antropocêntrico, quando o homem está no centro de todas as coisas, ele jamais entenderá que ele deve dar graças a Deus em tudo. Uma visão bíblica errônea levará a uma enorme insatisfação e a atribuir ao diabo qualquer coisa errada que acontece, errada aos seus olhos. Questões básicas daquilo que nós chamamos de teologia bíblica ou sistemática devem ser revistas por nós, sim, que muitas vezes nos esquecemos, principalmente, eu volto aqui a frisar, quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Entendimentos simples como reconhecer que tudo foi criado por Deus, por Ele, reconhecer que tudo vem dEle, que tudo é para Ele, é para a sua glória. Entendimento que o Senhor é quem governa tudo, quem dirige os nossos passos, que a vontade dEle sempre vai prevalecer, é extremamente fundamental para em tudo darmos graças. Aquele que diz, como Isaías, que conhece o exército de estrelas, chamando todas pelo seu nome, não faltando nenhuma, que sabe a quantidade de fios da nossa cabeça, do cabelo da nossa cabeça, que tem na concha, tem pesada na sua mão, todos os montes e outeiros, como se fossem balança de precisão. É esse Senhor, meus irmãos, que conduz a história com perfeita sabedoria.
e soberania, aquele que abre portas e fecha portas, que apesar de nós, conduz diante dos seus propósitos a nossa história, bem como a história desse mundo. Queridos, a história desse mundo não está no controle dos líderes mundiais, dos presidentes de países poderosos, de forma alguma. É o Senhor que conduz todas as coisas de maneira soberana, e os seus planos acontecerão, queira o ser humano ou não. Munidos desse conhecimento, queridos, conseguiremos dar graças a Deus em tudo, pois tudo cumpre os propósitos soberanos do Senhor. Um exemplo claro disso foi na Babilônia. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, a Bíblia fala que Nabucodonosor faz uma imensa estátua. E quando ele faz essa estátua, queridos, ele decreta que quando ela aparecesse num vale, quando houvesse, os soldados tocassem as trombetas, todos os babilônicos, todos os residentes na Babilônia, deveriam se dobrar diante dessa imagem. Pois bem, a imagem aparece, as trombetas são tocadas, e 3 hebreus, descendentes de hebreus, não se dobram. E os fuxiqueiros de plantão vão lá: ó Nabucodonosor, aqueles meninos lá, ó, eles são rebeldes, eles não se dobraram, chama eles. Chegaram os 3 diante de Nabucodonosor. E Nabucodonosor pergunta: vocês não se dobraram? Não. Uai, o que aconteceu? Não, nós aprendemos que se dobrar é diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nabucodonosor, num ato de ira, diz: vocês vão ter mais uma oportunidade, quando tocar a trombeta, a gaita, se vocês não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha acesa, e não tem ninguém que vai livrar vocês das minhas mãos. Queridos, nesse momento, como é bom participar de uma escola bíblica, como é bom os nossos filhos, desde a mais tenra infância, aprender sobre quem é o Senhor, sobre a palavra de Deus, porque naquele instante eles disseram: fica sabendo, Nabucodonosor, você está se achando, e aqui os ditos são meus, você está se achando que você tem poder sobre a vida e sobre a morte. Fica sabendo, se Deus quiser que a gente morra, nós vamos morrer. Mas se Ele não quiser, você vai dar piti, você vai fazer um monte de coisa, mas se Deus não quiser, nem um fiozinho de cabelo será chamuscado nessa intenção louca sua. Sabe o que aqueles 3 estão dizendo? Soberano não é você, Nabucodonosor. Quem comanda a história, as nossas vidas, não é você, ó rei. Quem faz isso é o Senhor. Dito e feito, jogaram os 3 na fornalha, 7 vezes mais quente. Os homens que jogaram os 3 lá dentro morreram queimados. E quando de repente está os 3 andando, aliás, não 3, mas 4, andando na fornalha, passeando por meio dela, no meio dela, e eu fico imaginando Nabucodonosor olhando lá de cima e os 3. Queridos, o 4 era o Senhor Jesus que estava ali. Deixa eu te falar uma coisa: dar graças a Deus sem o entendimento da soberania de Deus, não vai conseguir não vai. Se eu não compreender como João, que teve a oportunidade de ver o Senhor no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, sentado num alto e sublime trono, com o cetro do poder na mão, regendo as nações, e o César achando que era o tal, é o Senhor, sabendo que esse Deus soberano governa os céus e a terra, a minha vida, as nossas vidas, a nossa história, o nosso destino,
que todas as coisas acontecem conforme o conselho da sua boa vontade. Sabe o que eu vou falar? Deus seja louvado. Ah, mas não deu certo de acordo com a minha vontade. A tua vontade, ela é influenciada pelo pecado. A vontade do Senhor, que é perfeita, boa, agradável, essa é a que impera, e ela cumpre propósitos, e ao final nós vamos sim, com toda a alegria no nosso coração, enfatizar: glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Em segundo lugar, a gratidão deve ser dada em tudo, e não por tudo. Mas pastor, tem diferença? É o que Paulo diz. Ele diz: em tudo dai graças. Não é por tudo. Eu não dou graças por um acidente, mas eu dou graças pelo livramento que Deus proporciona no momento do acidente. Não dou graças pela morte de um filho, mas eu dou graças pela salvação de um filho, por estar perto ou estar com o Senhor. Eu não dou graças pelo sofrimento, mas pelo propósito do sofrimento, que é me dar humildade, que é me aproximar do Senhor, como por exemplo Jó, como por exemplo Naamã. Queridos, quando Jó passa pelo sofrimento, e certamente foi um sofrimento enorme, enorme, a Bíblia fala, após todo esse terrível sofrimento, no final do livro, o que Jó faz? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu consigo ver o agir do Senhor. Eu só conheci o Senhor das histórias dos meus pais. Eu só conheci o Senhor da professora da escola bíblica. Eu só conheci o Senhor do pastor pregando na igreja. Mas agora, diante de tudo aquilo que eu passei, eu consigo ver o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor na nossa vida ou na minha vida. Naamã do mesmo jeito. O Ciro Naamã, quando ele estava com lepra, ele era consumido por aquela enfermidade. E diante da sua incredulidade, ele aceitava qualquer coisa, inclusive ir a Jerusalém e ouvir a respeito do homem de Deus que ali morava. E ele é instruído a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele ainda questiona e é orientado por um dos seus a ir. E logo após, quando ele levanta daquela 7ª mergulhada, ele reconhece que não havia Deus como em Israel. Pedro diz que o Senhor permite o sofrimento para nos depurar, como acontece com o ouro, e ser limpo de toda impureza. O sofrimento, segundo Pedro, produz santidade nas nossas vidas. Isso sim é motivo de grande gratidão de nossa parte para com Deus. Como diz o salmista no Salmo 119, 71, foi-me bom ter passado pela aflição, pois aprendi os teus decretos. Desta feita, queridos, em tudo, coisas boas ou coisas que aos nossos olhos nós não compreendemos como boas ou como ruins, que o Senhor Deus permite na nossa vida, é motivo de gratidão, é motivo de dar graças ao Senhor. Terceiro lugar, não é um pedido, é uma ordem. Dar graças é uma ordem da parte de Deus, para mim e para você. Paulo não está dizendo: eu acho que vocês devem dar graças a Deus em tudo. Paulo não está dizendo: eu aconselho vocês, deem graças a Deus em tudo que acontece. Queridos, está no imperativo, em tudo dai graças. E ele continua dizendo, a ênfase continua, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, esta é a vontade de Deus. Ordem desde criança nós aprendemos que não deve ser questionada.
e sim cumprida, e sim considerada. Irmãos, a nossa obediência, infelizmente, ela é limitada. E por quê? Porque, como dito algum momento antes, porque nós pecamos, sofremos ainda a influência da nossa carne pecaminosa. O pecado limita o nosso entendimento, e ao invés de gratidão, somos tendenciosos à ingratidão. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Perdeu seu emprego? Glória a Deus, mas com um detalhe. Nós precisamos fazer algumas considerações aqui. O cidadão é irresponsável com os horários. Chega atrasado. É irresponsável com o seu trabalho. Faz tudo mal feito. Reclama de tudo e de todos. Deixa a desejar. Foi demitido. A atitude é: mude as atitudes. Mude o seu comportamento. Mude o seu comprometimento. Eu dou graças a Deus pelo puxão de orelhas, pelo tratamento, pois somente as varadas no lombo me fará despertar. É justamente que neste momento que o Senhor dá a ordem, mesmo com compreensão limitada da nossa parte, devo crer no Senhor e entender que Ele quer me ensinar e sempre tem o melhor para a minha vida. Assim, devo dar em Cristo Jesus graças em todas as coisas. Essa justamente é a quarta e última divisão do nosso texto. A gratidão acontece por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus. A vontade de Deus, como diz Paulo, deve ser em Cristo Jesus para convosco. Em Cristo os nossos olhos são abertos e vemos quem Deus é. Um Deus de fato e de verdade, um amoroso Pai Celestial. Em Cristo os olhos do nosso coração são abertos para aceitarmos que as ordens por Ele dadas é para o nosso bem. Somente crentes que nasceram de novo, ou que vivem em novidade de vida, como diz Paulo no capítulo 5, verso 17 de 2 Coríntios, entenderão o amor e o cuidado de Deus para conosco. Com toda certeza enfatizamos e com maior clareza, a ordem de dar graças era para crentes, para aqueles que tinham recebido Cristo como suficiente Senhor e Salvador. Incrédulos, ateus, convencidos, que são os não convertidos, sem entendimento bíblico, desprezam essa ordem, e a ingratidão será vista constantemente em seu comportamento. Não é para incrédulos, é para aqueles que reconhecem o que Jesus fez na cruz do Calvário. Não loucura e não escândalo, mas poder de Deus que transforma vidas. Diante disso, queridos, trago algumas conclusões. Volto a frisar: recebe a ordem para ser grato somente aquele que tem fé operosa, amor abnegado e uma firme esperança em Cristo. Não é qualquer um que vai conseguir ser grato a Deus em tudo. Segundo, consegue dar graças em tudo quem recebe a exortação de um apóstolo e aceita como vinda da parte de Deus, para ter um viver que agrada a Deus. E aqui eu quero que você abra a palavra de Deus no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Observe o que ele diz nos versos 3 e 4, e depois o capítulo 4, verso 1. Capítulo 2, versos de número 3 e 4. Pois a nossa exortação, verso 3, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração.
Agora o capítulo 4, observe comigo o verso 1. Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a exortação que ele traz não era dele, era o Senhor, através da inspiração, que colocava no seu coração, e ele então transferia através de uma carta. Sabe quem que estava dando a ordem? Era o próprio Deus. É a vontade de Deus que está expressa aqui. Queridos, nós somos apenas boca do Senhor. Deus é quem instrui. E de repente, quando a gente ouve uma instrução e uma ordem dada da parte de Deus, muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Nós saímos da igreja, nós mudamos da igreja, nós achamos que o que está sendo dito é muito duro. Eu lembro de um dia aconselhar um jovem, e ele falando sobre a vida promíscua dele, saía da igreja beber cachaça nos botecos da vida, não estava preocupado com a sua santidade. E eu falei para ele: menino, presta atenção no que você está fazendo, olha o caminho de morte que você está seguindo, você está destruindo sua vida. A palavra de Deus diz que nada disso é razão de bênção na sua vida. Meus irmãos, ele olhou para mim com tanta tristeza, um misto de tristeza e de ódio, que ele saiu e nunca mais voltou na igreja. E alguns dias eu encontrei, meus irmãos, que lástima, abismo atrás de abismo. Queridos, a palavra dura, que vem da parte do Senhor, ela cura, ela liberta. De fato não é para qualquer um, é só o servo que vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, seja feita, Senhor, a tua vontade. Terceira conclusão: consegue dar graças a Deus quem é uma fiel testemunha de Cristo, sendo exemplo para todos os da Macedônia, os da Acaia, de Roma, de Jerusalém, de Goiânia, onde nós estivermos. Quem quer ser a testemunha de Cristo, ouve a palavra e coloque ela em prática. E por fim, consegue dar graças a Deus em tudo quem tem uma vida de santidade como grande propósito do seu viver. É aquele que se afasta do pecado, que é aquilo que cega os seus olhos e endurece o seu coração. Irmão, sem santidade nós temos uma visão míope do Senhor. Sem santidade o nosso coração é endurecido. E a vontade de Deus para nós, no capítulo 4, ele expressa isso: é a vossa santificação, é olhar para o pecado e se afastar dele, é entender que isso não vai trazer bênção nenhuma na sua vida, que isso pode até te trazer segundos de alegria, mas eternidade de tristeza, de angústia. Quero trazer uma aplicação. E a aplicação vem através de um testemunho. Esses dias um irmão chegou para mim, um irmão muito querido, e ele disse assim: pastor, que família linda você tem, que esposa encantadora, filhos obedientes, comportados, carinhosos, compromissados com o Senhor. E eu respondi: é? Você acha? E ele disse: sim, claro. Irmãos, isso pode acontecer não apenas no contexto da família, mas com o nosso emprego, com a nossa casa, com a nossa igreja, com os nossos pastores. O pecado cega o nosso entendimento e leva-nos à ingratidão com aquilo que Ele nos deu. Que tal confiar essa tarefa? Ou de repente, que tal você
buscar num poeta. Talvez você esteja precisando de um Olavo Bilac para abrir os seus olhos, para ver a beleza e a bênção de tudo que o Senhor te deu e permite você passar. Talvez você não tenha Olavo Bilac como seu amigo, mas que tal confiar essa tarefa ao Senhor Jesus? Ele é mais do que um poeta, Ele é sábio e perfeito, e abrirá sim os olhos do nosso coração, o nosso entendimento, para a gente ver que servimos um Deus que nos ama, que Ele colocou-nos numa igreja compromissada para nos ensinar, para cuidar de nós. Ele colocou irmãos amáveis que nos abraça e que está ao nosso lado, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, que Ele nos deu uma cidade, uma casa, um trabalho, e o nosso papel é, em tudo, dar graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Que Deus nos abençoe.